Então nós estamos falando sobre andando no Espírito. Nós entendemos que nós somos três, amém? Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos Espírito. Começando de cima para baixo, nós somos Espírito, alma e corpo. E por que nós temos que entender essas três coisas? Por que eu preciso entender o meu Espírito? Por que eu preciso entender a minha alma? Por que eu preciso entender meu corpo? Porque se eu não entender isso, irmãos, eu vou ter dificuldade de entender a salvação. Eu vou ter dificuldade de entender, muitas vezes, a voz do Espírito Santo. Eu vou ter dificuldade eu vou misturar emoções com o Espírito. Então, sim, e esse estudo, ele é muito repetitivo em algumas coisas, porque alguém diz assim, que a repetição é a mãe da perfeição. Quanto mais você repete, mais você vai aprender. Você vai entender. Amém? Então, assim, às vezes você vai ver muitas coisas sendo repetitivas, mas é para você entender isso. Tá bom? Então, nós demos uma pincelada na semana passada, andando no Espírito. Tá bom? Vamos lá. O Espírito e alma, nós já lemos isso aqui, né? Só para os irmãos resumindo. O Espírito e alma não são as mesmas coisas. Nós já sabemos disso. Ao contrário de muitas pessoas dentro da igreja, acham que Espírito e alma é a mesma coisa. Não é. Tá bom? Se fosse, não haveria necessidade de separá-los. Lá em Hebreus 4:12 vai dizer isso. Mas qual a necessidade de estudarmos sobre esse assunto? Porque precisamos saber que o homem, ele é espírito e alma e corpo. Eu estou confundindo aqui. A alma, no hebraico, é nefesh. Tá? Nefesh. Espírito é ruá. Fala comigo, ruá. Ruá é espírito. Nefesh é a alma, tá bom? A minha nefesh, a minha alma, o meu ruá, o meu espírito. Se eu falar assim, a minha nefesh está abatida, amém? A minha alma está abatida. O meu espírito, o meu ruá se alegra em Deus, meu espírito, amém? Então, nefesh é a alma. Ruá, vai lá, irmão, ruá, espírito, tá bom? O que isso vai mudar, pastor? Muita coisa. Então vai lá, por que eu preciso saber, por que precisamos saber que o homem é espírito e alma e corpo? Isso é fundamental sobre muitos aspectos, essa é a base para a compreensão de todo o fundamento da fé. O próximo lá, tá? Só para resumir. O espírito e alma, mudou, Keila? Passa lá. Que benção, né? Nós falamos sobre, no slide que ia ter aqui, a necessidade, por que nós temos, ou seja, que entender isso. Vejamos algumas razões pelas quais nós imprescindível aprender, não apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, mas também necessita de sabermos discernir o nosso próprio espírito humano e também discernir a nossa alma e discernir o nosso corpo. Nós precisamos separar isso, tá? Você só separa isso depois que você tem compreensão e noção o que é. Porque se eu não sei o que é, irmãos, uma curiosidade para os irmãos. Adão, quando estava no jardim, irmão, não sei se os irmãos sabem que a nossa alma, ela é muito poderosa. Nós temos um espírito. O espírito é para contactar Deus. A nossa alma é para me interagir com os irmãos. Para me intelectuar com os irmãos. Eu entendo, eu falo, eu compreendo, eu diálogo, a sabedoria, o conhecimento está na minha alma. O meu corpo, que carrega o meu espírito, a minha alma, é para mim, né? Se mover, se locomover. Meu corpo é da terra, então eu tenho algo que é da terra. E eu tenho a minha alma, que é o meu intelecto, né? A minha nefesh,
Eu tenho meu espírito que é para mim contactar a Deus. A alma do homem, irmãos, segundo alguns historiadores, no paraíso era muito poderosa. Como assim, pastor? Na alma, existem muitos segredos na alma. Muitos segredos. Não sei se os irmãos já viram essas seitas do budismo, do Dalai Lama, esse povo aí. Esse povo, eles ficam, irmãos, eles entram naquele, sabe aquele estado de concentração? Hare Krishna. Então, assim, eles acham assim que o segredo de tudo está na alma. Que quando você abre essa porta da alma, você não sente dor. Você não sente medo. Você não tem... Um exemplo, você não tem barreira para você. Um exemplo, tudo que você quer fazer, você pode fazer. A sua alma é programada. Um exemplo, irmão. A gente quer emagrecer, uma guerra, né? Uma batalha espiritual travada, o inferno se levanta contra a gente. A gente sai daqui com fome, irmão, chega lá, tem uma janta pronta. Aí você não aguenta, você tem que comer. Esse povo, irmãos, desde a antiguidade, eles descobriram que dentro da alma há uma chave para isso. E as pessoas, é como se ele desligasse alguma coisa no cérebro dele e tirasse isso. O que aconteceu quando Adão pecou? Adão, nós sabemos que ele andava no Espírito, ele vivia pelo Espírito. Mas quando Adão pecou, o Espírito morreu, se desligou da presença de Deus, a alma sumiu. E a alma, irmãos, ela contém o conhecimento, ela tem muitas coisas dentro da nossa alma. E o diabo, o que ele quis fazer? Ele quis fazer assim, o homem, eu vou pegar todo o conhecimento dele e usar na alma, em questão da alma dele. Eu vou usar ele para que ele possa interagir no mundo espiritual, embora o espírito esteja morto, mas ele vai interagir no mundo espiritual. E com uma alma poderosa, ele vai ter noção de muitas coisas. Vou explicar melhor para os irmãos. Quem já ouviu falar nos satanistas? O que é o satanista, pastor? Eu falo satanista, irmão, não é macumbeirinho de quinta, de quarta, é satanista. Os caras é satanista. O que o satanista faz? Eles aprenderam a tirar a alma deles do corpo, o espírito e a alma. Porque, irmão, ímpio tem espírito? Lógico que tem. Está morto dentro dele, está amarrado dentro dele, mas ele tem espírito. Todos os homens têm espírito, mas morto para Deus. Amém, irmãos? Qualquer coisa, me corrija aí. O que os satanistas aprenderam? Aprenderam com o quê? Irmãos, com anjos caídos e com demônios. A pior, irmão, demônio, anjos caídos, você fala assim, se você tiver a vida com Deus, no nome de Jesus sai. Ele sai. Sabe qual que é a pior guerra? Quem já leu, irmão, Rebeca Cabral, quem já leu Libertando os Cativos, a pior coisa é você mexer com o espírito do homem. O que acontece com os satanistas? Eles aprenderam a tirar a alma e o espírito do corpo. Eles vão, irmãos, na casa do povo. A única coisa que protege é a unção. Não sei se a irmã leu. Um exemplo, você ungiu a tua casa, um satanista não pode entrar na sua casa, em espírito, em alma, em espírito. Eles aprenderam a sair do corpo, ir em reuniões, escutar as coisas. Sabe aqueles filmes, irmão, que sai a alma do corpo? É aquilo lá. Atravessa a parede, vai para o lugar, flutua, é um mundo espiritual. Eles aprenderam com quem? Irmãos, aprenderam com os demônios e com quem? Com os satanistas e com o diabo. Porque todos os segredos, irmãos, está também na alma. A alma nossa é muito rica. Em questão de curas. Irmão, tem um livro, não lembro o nome dele. O camarada, ele perdeu, acredite se quiser. Ele sofreu um acidente, ele perdeu, aqui na sua coluna ele ficou paralítico. Só que, depois ele aprendeu, irmão, a fazer, ou seja, andar de novo com a sua alma. O que é isso, pastor? É macumba? Irmão, tudo que Deus fez, Ele já colocou dentro de nós. Só que tem coisas que Deus fechou a porta e diz, aqui você não mexe. Aqui você vai, aqui você não vai. Eu conheci essa pessoa, trabalhei com essa pessoa, ele era da Assembleia de Deus, converteu, obreiro da casa de Deus, ele falou, eu fui um pai de santo no interior de São Paulo,
Ele falou assim, eu, desde criança, os meus olhos eram abertos no espiritual. Eu via coisas. Eu via demônio, eu via gente morta, os meus olhos eram abertos. E olha o que o diabo fazia, irmãos. Eu comecei a ir para esse lado. O que aconteceu? Me afundei, me aprofundei, aquele negócio, ele fui para o roncó. O que é o roncó? Roncó é um quartinho, pequenininho, acho que 2x2, não sei. Fiquei 7 dias bebendo sangue, comendo víscera de animais, 7 dias, me imundiçando. Porque os demônios é assim, quanto mais você se imundiça, mais ele vai te usar. Aí ele dizia assim, ele falou assim, por que eu fiz isso? Para 2 coisas. Ele falou assim, eu precisava ir no cemitério buscar osso, para me fazer despacho. Eles pegam osso de pessoas, eles raspam, eles queimam o osso, é chamado pó de pemba. Quem já ouviu falar? Pó de pemba. Pó de pemba. O que é isso? É osso humano raspado, queimado, moído, eles fazem o tal do pó de pemba. Eu vou falar, irmão Carlos? Para fazer macumba. 2 coisas. Ele falou assim, primeiro para fazer, para mim ir para o cemitério, ele falou assim, a primeira coisa era para mim ser transladado. O que é transladado, pastor? Transladado é aquilo que aconteceu com o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias estava no lugar, de repente o Espírito de Deus levou ele para outro lugar. Pastor, mas existe isso, irmão? Existe. Ele falou assim, da minha casa no cemitério era 42 quilômetros. Eu saía do portão da minha casa, eu ponhava o pé para fora, eu estava em frente ao cemitério, 42 quilômetros. Acredite se quiser. Eu entrava no cemitério, só que todo mundo já sabe, não é qualquer osso que ele ia pegar, irmãos. Quantas vezes ele ia violar uma sepultura e o diabo o demônio fala assim, essa aqui você não pode, essa aqui você pode. Irmãos, sabe, quem está ali é um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quando, irmãos, ele pegava um saco de ossos, aí geralmente ele pulava o cemitério, ele pulava o muro. Quando ele pulava o muro do cemitério, ele caía dentro do muro da casa dele. Imagina se o diabo tem o poder de fazer isso. Fazendo o quê? Usando o espírito e a alma, transladando o corpo. Aqui não saiu, entendeu uma coisa? Aqui ele estava de corpo e alma e espírito, tudo junto. Ele falou assim, quantas vezes ele deitado na cama, ele aprendeu a fazer uns conjuros, ele deitava na cama, ele falou assim, eu relaxava e de repente eu levantava de uma vez, quando eu levantava de uma vez eu via meu corpo. Aí eu saía, ia para tal lugar, andava, ele falou assim, só que é uma escuridão. E se você não tiver noção do que você está fazendo, você se perde. Eu falei assim, chegou um ponto que eu olhava no espelho, eu queria saber onde a minha mulher estava, irmão, TV, naquela época já tinha TV de prazo, nem sabia. Eu olhava no espelho, eu perguntava para ele, me mostra onde está minha mulher. Aí o espelho sumia, aparecia, mostrava onde estava a mulher dele. Sabe onde que se aprende tudo isso? Onde está o segredo? Na alma. Porque o espírito dessa pessoa está morto em Deus. Mas a alma é poderosa, irmão. Você vê coisas, você vê algo fora do normal, porque a alma tem esse segredo dentro da alma. Então o diabo, muitas coisas foi privado, foi tirado. Ele quer mostrar para os homens, ele queria que o homem despertasse esse lado. Mas muitos segredos foram tirados do homem para isso. Então, irmãos, a nossa alma ela é poderosa, assim como o nosso espírito é poderoso, né? Porque a alma ela é o centro. Então, ou ela pende para o espírito, ou ela pende para a carne. E com a alma, irmãos, ela tem o poder de muita coisa. Irmãos, se a alma fala assim, eu vou emagrecer, acabou. E emagrece. Porque você vai ter opinião. Fechou lá em cima, selou e bloqueou, bababá. Isso aqui é coisa da carne. Agora, mais poderoso é o espírito, amém, irmãos? Quem dirige o nosso corpo é o nosso espírito. Aí, a nosso espírito é que tem que governar a nossa alma e governar o nosso corpo. Aí, quando o homem pecou, a alma do homem passou a ser governadora de todo o ser do homem. Então, vamos lá. Porque em primeiro lugar, por que eu preciso conhecer o meu espírito? Já falamos isso semana passada, mas vale a pena repetir de novo. João 4:24, porque Deus é espírito. Eu não posso contar
contactar Deus com a carne. Eu não posso contactar Deus com a minha alma. Eu preciso contactar Deus com o meu espírito. Ora, para que possamos ter contato com matéria, precisamos ser matéria. Do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, precisamos estar no espírito. Tem pessoas que não conseguem nem perceber o seu espírito, e como ter comunhão com Deus, só podemos ter uma verdadeira comunhão com Deus se estivermos no espírito. Às vezes nós estamos na casa de Deus há tanto tempo atrás, tanto tempo que nós estamos na casa de Deus, a gente acha que a gente está aqui, arrepia, a gente chora, a gente pula, sapateia, mas assim, nós nunca tivemos essa compreensão de verdade. Não sei se os irmãos fizeram essas perguntas. Pode mudar, Keila. O que é o espírito? O que é meu espírito? O que era a minha alma? Né? O corpo todo mundo sabe, todo mundo está vendo aqui. Mas o que é a alma? O que era o espírito? Como é que funciona isso? Que jeito que é? Como é que não é? Então, em primeiro lugar, Deus é espírito. Para mim contactar com Ele, eu preciso estar em espírito. Eu disse para os irmãos, estar em espírito não é ficar sapateando, ficar rodopiando, né? Estar suando ali, eu ficar 24 horas, 48 orando, falando em línguas. É quando eu percebo o meu espírito em mim. Quando eu percebo o meu espírito. Aí imagina o que nós vamos fazer aquele versículo. Orar em todo tempo. Já parou para pensar nesse versículo? Como é que eu vou orar em todo tempo, irmão? Como é que eu vou ocupar minha mente todo o tempo orando? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Quem usa o computador tem que usar o computador, tem que dirigir, tem que fazer alguma coisa. Em todo o tempo estar em comunhão com Ele. Falando com Ele. Quando a gente fala da mente, irmãos, andar em espírito, não é que você vai anular a tua mente. Porque a alma é a janela. A alma é a porta para a entrada. Só que se o meu espírito está despertado em mim, ele vai filtrar as coisas que o meu espírito vai pedir. Vocês, irmãos, estão entendendo? Então tá, Deus é espírito, então eu tenho que entender, eu tenho que estar em espírito. Deus é espírito, Ele pôs uma porção em mim, ou seja, que é da parte dEle. Nós somos os únicos seres que nós temos. Irmão, um exemplo, o anjo é espírito, né? O anjo não sabe o que é fome. O anjo não sabe o que é medo. O anjo não sabe o que é passar frio. É igual, não sei se os irmãos sabem, igual que Jesus veio para a terra. Porque assim, aí Jesus passou fome entre aspas, né? Sentiu fome, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu o calor também. Então assim, ele sentiu na pele o que eu e você sentimos. Ele sentiu a tentação, ele sentiu, irmãos, a angústia quando ele via as coisas, ficou alegre. Porque, irmãos, como que você vai explicar medo para Deus? Você já parou para pensar isso? Deus, isso aqui é medo, ó. Bu. E você se arrepia. Você já parou? Um Deus, irmão. Nós ministramos esses dias. Um Deus que não existe nada fora dele. O que é medo para Deus? O que é fome para Ele? Aí Jesus veio em carne e sangue, nasceu de Maria, mamou, uma pessoa normal, depois que desmamou, fez todo o processo de uma criança, brincou, soltou pipa, né? Fez tudo que tinha que fazer, aí tudo normal, sentiu na pele, viu tudo. Aí como homem, irmãos, como Deus, ele não consegue expressar o que é medo. A falar que existe um Deus que tem medo, pode tirar os olhos, né? É como diz a palavra de Deus, se Cristo nos valesse só para esta vida agora, irmão, nós somos mais que miseráveis. Jesus não valeu para nós só aqui, Ele vai valer para a eternidade, para todo sempre. E daí, pastor? E daí que, quando fala do medo, então, por quê? Porque Ele teve que vir em matéria, em carne e sangue para passar tudo que nós passamos. Ele sabe o que é medo, Ele sabe o que é fome, Ele sabe o que é terror, Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe tudo, então ele sabe. Porque para explicar para um Deus
Isso aqui é uma emoção, isso aqui é um nó na garganta, Jesus. O que é um nó na garganta? Você vai para a situação, não, um negócio aqui que você quer morrer, quer chorar. Então ele sabe tudo. Então ele era espírito, ele é espírito, ele precisou de um corpo para poder interagir conosco, interagir comigo, com você. Então, o que é matéria, um exemplo, o ferro, né, é lógico, se lida com ferro, a madeira se lida com madeira, o plástico com o plástico, um exemplo, o espírito com o espírito, a alma com a alma e o corpo com o corpo, um exemplo. Então, primeiro ponto que nós vimos lá, Deus é espírito, eu tenho um espírito, você tem um espírito, para quê? Já é para interagir com ele. Tá? Segunda coisa, em segundo lugar, o próprio conhecimento se adquire no espírito, todo conhecimento de Deus. Porque, um exemplo, livros, quem se formou em engenharia, médico, doutor, está tudo aonde, pastor? Está na alma dele. O cara fez tudo, está tudo dentro da alma, está tudo guardado dentro da alma. Ele estudou, ele fez mestrado, ele fez bacharel, ele fez tudo quanto é coisa que é necessário. Então está dentro da alma dele. É só que as coisas de Deus, as coisas que Deus quer passar para a gente, é acima do normal. Tem coisas que a gente olha na Bíblia que a gente entende facilmente. Essa é a tal chamada não sei se irmãos fiz teologia, hermenêutica. O que é hermenêutica? A tradução do texto da palavra. Ela, só pelo menos duas coisas. O que é ela? A palavra está escrita, eu logo já entendo o que está escrito, não preciso de nenhum outro versículo para mim comparar com aquilo que está escrito. Agora existe outra parte da hermenêutica que, um exemplo, eu li um texto, todo mundo leu e é a mesma coisa. Agora existe outra parte que eu leio um texto, o pastor André entende uma coisa, o irmão Godoy entende outra, o Pedro entende outra, e por fim cada um entende uma coisa daquele versículo. Aí o que nós vamos fazer? Aí nós vamos textualizar. Vamos para onde? Vamos para a Bíblia. Em que lugar? Nós vamos pela Bíblia para quê? Nós vamos achar textos. Por exemplo, eu defendo a minha tese, então eu tenho que achar os textos dentro da Bíblia que vai condizer com aquilo que eu estou vendo. Por exemplo, o que eu estou vendo não bateu com aquilo que o pastor André. O pastor André conseguiu achar os versículos dentro da Bíblia, o irmão não achou, ele também não achou, eu achei, mas não bate, mas ele achou, irmão, isso aqui, essa palavra quer dizer isso aqui, porque os textos condizem com isso. Aí o que acontece? Aí nós temos que aceitar aquilo que o pastor disse. Porque tem versículos, tem texto, tem contexto para dizer aquilo. Agora, os que eu não consegui achar, então, né, é mais ou menos isso aí. Para que os irmãos entendam a questão da palavra de Deus. Então, sim, tem palavra que você vai entender fácil. Mas tem segredo, irmãos, dentro da Bíblia, que se você não tiver no Espírito, você não vai entender. Porque ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, irmão, não é as pessoas lá fora, não. É aqui dentro da igreja. O homem carnal não é lá fora, não, irmão. É aqui dentro da igreja. Já viu que tem gente que tem dificuldade para entender que Deus é três? Tem igreja até hoje, irmão, que não entende isso. E não entende, então tá bom, Deus é um só. Pronto. E é um só mesmo. Mas é três. Tem gente que tem dificuldade com o Espírito Santo. Tem gente que tem dificuldade, irmãos, com dízimo. Tem gente que tem dificuldade, irmãos, com tanta coisa que é tão simples, né? Tão simples. Então, assim, o segundo segredo de se andar no Espírito todo conhecimento é adquirido no Espírito. 2 Coríntios 2,14 nós lemos, ora, o homem natural não compreende. Por quê? Porque as coisas do Espírito são entendidas no Espírito, não com a mente. Entra na mente, vem pela alma, mas quando o meu espírito está despertado em mim, eu começo a entender. Tem textos dentro da Bíblia que só é revelado através do Espírito. Você enxerga o Espírito por trás da letra. Por trás da letra. Por trás da letra tem um Espírito, tem uma revelação. E essa revelação muda a vida da gente. Então, entender a Bíblia que todo mundo lê normal, todo mundo lê. O que é irmão? Deus vai mudar a vida de muitas pessoas que estão aqui.
tudo aquilo que você tem compreensão dentro da palavra e entende fácil, é o Evangelho de Deus. Por quê? O Evangelho de Deus não tem segredo. É o Evangelho da salvação. É o Evangelho, irmão, um bebê pode entrar ali na igreja, ouvir a palavra, e ele facilmente ele entende. Tanto que ele entende que alguma coisa tocou ele, e ele foi tocado, e quando vai falar para aceitar Cristo, ele levanta a mão. Ele entendeu. O Evangelho de Deus, isso nós nunca ouvimos isso na teologia. É a mensagem que você fala de Jesus para a pessoa, e a pessoa aceita. A pessoa se comove, porque esse é o Evangelho que não tem segredo. Agora o Evangelho do reino, irmão, tem segredo. O Evangelho do reino é aquele que Jesus fala por parábola. O que é a parábola, pastor? Eu falo por parábola porque eles ouvindo não ouvem, vendo não veem. Olha para você ver. Que rolo é esse, pastor? Mas tem isso dentro da Bíblia? Tem, irmão. A Bíblia diz assim, olha, que os segredos Deus guardou para os seus. Os segredos dentro da Bíblia, irmãos, é para aqueles a quem o Senhor ama. Em outras palavras, é para aqueles que despertou o Espírito. Então, Jesus sempre falou, qual que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino, irmãos, não é para todos. Eu disse aqui esses dias, Jesus pregava para a multidão. Pregar o quê? O Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. E para os discípulos ele ensina. Isso nós temos aqui, que nós estamos tendo aqui, isso aqui é um ensinamento. Ou seja, Jesus ensina os discípulos. Por quê que ele está ensinando? Porque é segredos dentro da Bíblia. Que não é passado para todos. É para quem Deus quer revelar. Quem Deus quer mostrar. E todo conhecimento vai vir na onde? No Espírito. Vai vir no Espírito. Então está lá, João 6,63, a palavra é Espírito, e se a palavra é Espírito, quem pode discerni-la? Veja bem, todo conhecimento que tem valor na vida cristã é adquirida no Espírito. Vai ter uma matéria lá na frente que nós vamos aprender o Logos e o Rema. O que é o Rema, pastor? É o remo de remar? O que é o Rema? Isso, é a revelação escondida por trás do texto, da palavra. E o que é o Logos? É a palavra escrita. E você lê aí na Bíblia, essa é a palavra escrita. Está lá, ó, João 6,63. A palavra que tem dito a voz, é Espírito, é vida. É aquilo que você lê. Você leu aquilo? É o Logos. Mas o que está por trás é o Rema. E daí, pastor? E daí que a palavra é Espírito, se a palavra é Espírito, quem pode discerni-la? Só quem está em Espírito. Só quem despertou o seu Espírito. Passa o próximo, querido. Olha lá. Terceira coisa. Irmão, vamos lá. Vamos recapitulando. Primeira coisa, por que eu tenho que despertar meu Espírito em mim? Porque você não vale, querido. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Às vezes os irmãos, meu filho, Tiago, trabalha no mercado e o horário não dá. Irmãos, mas todo o conhecimento que eu tenho eu passo para ele. Minha filha, a minha casa, toda a minha casa, irmão, tudo que eu aprendo eu passo para eles. Porque eu quero crescer, também quero que todos eles cresçam. Então assim, às vezes o filho do pastor vem na igreja e está dizendo, não, irmãos, todo o conhecimento que eu sei, ele também sabe. Porque tem vez em quando eu passo em casa, tem vezes que nós estamos até 2 horas da manhã, eu e ele conversando sobre a Bíblia. Ele pergunta, eu respondo. Tudo isso aqui traz curiosidade para a gente. Então vai lá, primeira coisa que eu tenho que despertar meu Espírito, ou seja, por que eu tenho que andar no Espírito? Por que eu tenho que entender meu Espírito? Porque Deus é Espírito. E a segunda coisa, todo conhecimento, irmão, todo conhecimento é adquirido no Espírito. Amém? Ou seja, toda palavra é recebida no meu Espírito. Amém? Então tá, a primeira coisa é, Deus é Espírito. A segunda coisa é, se eu quero conhecê-lo, se eu quero ter conhecimento, então, todo conhecimento vem no
Espírito. Eu quero entender a palavra de fato e verdade, então é no Espírito. Agora vem a terceira coisa, irmão. Terceiro lugar, o novo nascimento. É algo que ocorre inteiramente em nosso espírito. Então eu vou perguntar de novo. Primeira coisa qual que é? Porque Deus é. A segunda coisa, por quê? O conhecimento vem no Espírito. A terceira coisa é porque o nascimento ocorre no Espírito. O nascimento ocorre no Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido no Espírito é Espírito. João 3:6. Quando Adão pecou, ele morreu, nós sabemos disso, né? Morreu em que sentido? Não no sentido literário. Ele morre. Essa morte aqui é a morte no grego, irmão, que é desligar, desconectar. Não é a morte física. A morte para Deus nada mais é do que um sono. Os irmãos já sabem disso. Quando ele morreu, assim assim também toda a sua descendência. Então, de Adão até Jesus Cristo, irmão, os irmãos podem ver como que Deus usava poucas pessoas. Um exemplo, quem que Deus queria usar, ele usava pelo Espírito. De lá para cá, e a gente vê, irmãos, não sei se os irmãos sabem, Abraão é chamado. O Espírito de Deus era sobre a vida de Abraão. A Bíblia não é igual o profeta Elias, né? E veio o Espírito do Senhor sobre mim, tá? Mas todos aqueles que tinham uma função no Velho Testamento, fora do normal, eles eram, o Espírito de Deus vinha sobre eles. E quando o Espírito de Deus vinha sobre eles, irmãos, eles tinham vida para fazer o que era necessário. Daí, pastor, aí de Adão até Jesus, ou seja, era raridade. A gente conta nos dedos as pessoas que eram usadas pelo Espírito de Deus. Por quê? Os demais estavam mortos. Ainda mais andava pela alma. Aí Jesus morreu, ressuscitou. Aí nós o aceitamos. Todos aqueles que aceitam, a Bíblia diz que nascem de novo. Aí o nosso espírito é revivificado. O nosso espírito é ressuscitado. Nós recebemos um novo espírito, em outras palavras. Aí o nosso espírito agora está vivo diante do Senhor. Por quê? Toda a descendência morreu. A morte de Adão não foi de imediato, nós sabemos disso. A morte física, não foi imediato, né? Uma morte física, mas espiritual. O seu espírito morreu para Deus. Não que o homem natural não tenha espírito, mas o seu espírito está morto, incapaz de manter contato com Deus. O novo nascimento é o renascer deste Espírito de Deus, né? Ali está ali, eu falar das ondas do microfone, tá, das antenas. Um exemplo aqui. Os irmãos estão vendo esse microfone, está vendo, irmão? Aqui. Amém? Terceiro ponto, porque o nascimento no Espírito. Tudo bem, pastor. Você está vendo algum fio daqui para lá? Na mesa? Esse microfone está aqui, tem uma base lá. Nós não podemos ver isso, mas existe uma onda, eu vou dizer eletromagnética, daqui lá na base do microfone. Eu não vejo. Teu celular, para você falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, ou qualquer lugar aqui dentro de Cianorte, não é igual antigamente, tem um cabo, né? As linhas, aquelas coisas todas. Então existe uma onda eletromagnética que eu não vejo, mas ela existe. Então, irmãos, quando se fala o nosso espírito, quando ele é renascido, essa fiação, irmão, já ouviu falar o crente pentecostal? Está afiado, irmão, está na fiação, é isso aí. Essa é a linguagem pentecostal, está no mistério, ó. Está afiado, ou seja, está ligado o quê? Ninguém vê, mas o espírito está despertado. É igual o rádio, ondas de rádio. Você liga as ondas do rádio, você liga o rádio, você está pegando o rádio lá de São Paulo, lá não sei de onde. Por quê? Porque existe uma onda eletromagnética que faz com que essa ligação seja possível. Quando eu aceitei Cristo, irmãos, foi religado. É a mesma coisa, irmão. Já viu antigamente, aquela chave assim, fazia assim, eu ligava assim. Quem lembra disso aqui? Mas tinha uns fuzil aqui em cima, tinha uns fuzil aqui, só em cima, né, pastor? Aqui embaixo tinha nada. Aí o cara puxava a chave aqui e ligava. Aí queria desligar, puxava aqui, ou ponhava aqui para baixo. Quem lembra disso aqui?
É igual um interruptor ali. Você liga e desliga. Aceitei Jesus. A Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares e no teu coração você crer em Jesus Cristo, você será salvo. Ou seja, você aceita Ele, a obra é feita automaticamente no teu espírito. É a obra instantânea no nosso espírito. É o que está escrito lá em João, né? A questão ali ali que o homem havia pecado, mas aceitou a Cristo, recebeu Ele, o meu espírito é religado. Aí vai lá, irmão, só para formalizar. Aí vai o anjo, né, do Senhor. Aí lá tem aquela chavinha. Aqui estava aqui, ó, morto, aqui está vivo, né? Aí o Filho de Deus levantou a mão, aceitou Jesus. A chavinha estava aqui no morto, ele foi e religou. Sentiu alguma coisa? Não, pastor. Sentiu uma força elétrica vindo, consumindo? Tem uns que sentem. Tem gente que aceita Jesus na mesma hora, já é batizado com o Espírito Santo, já fala língua estranha, irmão. Nós vamos ter um estudo lá na frente. Existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo com fogo. É outra coisa totalmente diferente. Irmãos, é muito lindo isso. Tem gente que recebe tudo no mesmo dia, irmão. Tem gente que a obra foi feita, a obra no Espírito é instantânea, mas assim, ela vai aparecendo na vida da pessoa aos poucos. É igual um casulo, não é da noite para o dia. Vai indo. Quem fumava aqui, irmão, antigamente? Aí veja lá assim, ó. Eu não consigo ver a irmã Tânia fumando. Eu não consigo ver a irmã. Por quê? Porque vai tendo uma transformação. Quando você fala assim, ó, eu bebia 2 litros de cachaça, assim, ó, você bebia? Olha a transformação, irmão. Eu não consigo ver você com 2 litros e 51 cambaleando para lá e para cá. Imagina, irmão, quem cheirava cocaína, né? Assim, pastor, tá cheirado, ficar aquela coisa doida. Você fala, eu não consigo te ver. Por quê? Há uma transformação. Já viu o casulo? Ele vai transformando, ele vai mudando aos poucos, né? Aí você, ó, irmão, o cara, eu acho que eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Tinha um senhorzinho aqui na igreja, irmão. Ele apareceu aqui, conversamos com ele, era diácono, não vou falar do lugar, porque como está sendo gravado, um dia pode cair lá. Um dia fomos fazer uma visita na casa dele, o cara era matador de aluguel, irmão, matador de aluguel, matou tanta gente lá pro lado de Rondônia, para aquele lado lá, Cuiabá, aquele rolo, tudo, mas ele falou, pastor, não sei quantos que eu matei. Eu falei, não consigo ver o senhor assim. Ninguém dava nada pro velhinho, irmão. Matar só para ver a sola, pastor, ver a sola caindo assim. Hoje ele está enfiado dentro de uma igreja, me arrependo até o último fio de cabelo, ele diz. Porque aceitou a Cristo. Irmão, a verdadeira mudança é de dentro para fora. Se o seu espírito de fato foi religado, irmãos, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar. Porque quem fazia não faz mais. Você entendeu? Como disse a Bíblia, vai começar a haver uma transformação. Só que tem uma coisa, a alma velha está ativa, irmão. A alma velha é complicada. Você acha que a alma vai querer que você muda? Não, a alma não quer. Então por isso que existe uma guerra. Mas tudo bem, pastor. O novo nascimento é onde? Do Espírito. Então, irmão, por que a gente não consegue ver as vestes brancas na mesma hora? Né? O cara está ali, aceitou Jesus, de repente ele está com a coroa na cabeça, todo branco. Não vai ver. Porque é algo que eu não estou vendo, mas o espírito dele foi regenerado naquela hora, foi salvo naquela hora, foi transformado naquela hora. A obra no espírito, irmãos, é instantânea. Coloca isso na sua cabeça. A obra no espírito. O que eu preciso fazer com o meu espírito? Lá na frente. Eu preciso exercitar meu espírito. É igual o nenenzinho aqui. Nasceu. O espírito está assim, ó. Bebezinho. Entre aspas, né? Aí eu preciso alimentá-lo. Eu preciso ouvir a palavra. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso me envolver com as coisas de Deus. E ele vai crescendo. Ele vai comandando áreas da nossa vida que foi assumido pela alma. Ele vai tomando conta de tudo. Daqui a pouco ele toma conta do barraco todo. Aí daqui a pouco tudo está sendo governado pelo Espírito. Amém? Vamos lá. Então, o que é nascido na carne é carne. O que é nascido no Espírito é Espírito.
Você vai entender lá na frente, irmão. Nós vamos lá na... deixa aqui, filha, por enquanto. Tá, pode passar para o próximo. Eu gostaria que você só guardasse. Em quarto lugar. Vamos lá repetir, irmão. Primeiro lugar, por que eu tenho que descobrir meu espírito? Por quê? Segundo lugar, por quê? O terceiro é? Agora o quarto, irmãos. Quarto lugar, adoração é algo que é feita no Espírito. Presta atenção. O corpo canta, a alma louva e o Espírito adora. Amém? Lembra disso. Eu vou cantar, pastor. Eu comecei no filé, irmão, na carne. Eu estou cantando. Então eu estou na carne. Carne canta. Quando você vê, irmão, vamos cantar. Vamos cantar. Irmão, vamos louvar? É o nível da alma. Vamos adorar? É o nível do Espírito. Você viu no versículo anterior que diz assim: o que é nascido na carne é carne. O que é nascido no Espírito é Espírito. Não sei se é nessa parte ou se vai ser na outra, mas adoração é algo que é feito no Espírito. Se falharmos em perceber o nosso Espírito, nossa adoração será comprometida. O máximo que iremos alcançar será o louvor no nível da mente e da alma. Deus é Espírito. Deve, portanto, ser adorado em Espírito. João 4:24. Precisa ler, irmão? Já está lá, né? E lá. Adorar em Espírito não é ficar em silêncio, irmão. Tem a ver com origem ou pode ser agitado. Aquilo que pode... Adoração... Deixa eu explicar isso aqui do meu jeito. Presta atenção. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Um exemplo. O cara orou, jejuou, santificou a Deus. Nós estamos falando sobre ali. Adoração é algo no Espírito. O irmão estava no Espírito quando Deus deu um hino para ele. Eu gosto de falar isso aqui, o hino, porque na nossa cabeça de crente, de crente, hino espiritual é hino lento, não é verdade? Se eu chegar aqui e cantar o Senhor mandou aqui para guerrear, não, pastor, isso é de fogo. O único que é de receber esse é Espírito. Qual que é a diferença? Porque a bateria vai comer solta e o forró vai estiver uma sanfona, irmão. O pau vai torar, mas o Senhor mandou-me aqui. Aí sua até a bola dos olhos. Aí nós vamos cantar um hino aqui, igual o irmão cantou. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Não, mas isso aqui é Espírito, pastor. Aquele que os irmãos comem até a beirada de banco, esse aí não, isso é de fogo. Aonde está a diferença? A diferença está na origem. Qual que é a origem? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Por exemplo, o irmão orou e Deus deu para ele estava no Espírito quando Deus deu um hino para ele. O hino não importa, pode ser de fogo, pode ser de água, irmão, pode ser de o que for. Pode ser um hino, pode ser aquele hino, como é diferente esse lugar, qual quebrou dentro da igreja. Pode, irmão, se foi dado na carne, sempre vai ser carne. Se foi dado no Espírito, sempre vai ser Espírito. Porque qual que é a origem? Nasceu na onde? Quem está entendendo, irmão? Um exemplo, irmão, igual mensagem. Por isso que a gente fala, o pastor, ele tem que ter tempo para ler, para orar, para ele trazer uma palavra dentro da igreja, né? Para que os irmãos recebam a palavra. Eu conheço pastor, irmão, que ele dá meia hora só para poder preparar a palavra, e chega na igreja na correria. Aí pega aquele tutu de feijão e dá para o povo, apesar que tutu de feijão é gostoso, né? Porque se eu não dar tempo para o Espírito falar comigo, eu vou trazer uma coisa na carne. Eu vou trazer uma palavra para a igreja na carne. Eu vou trazer uma palavra que os irmãos podem até glorificar a Deus. Só que não vai ter mudança na vida das pessoas. Quem está entendendo isso aqui, irmão? É igual hinos. Já viu que tem cantores, irmãos? Tem voz, irmão, quem tem voz para cantar, tem o talento para escrever. Como que Deus vai dar uma coisa e não vai dar outra? Não é, pastor André? Deus dá uma voz para o pastor André de ópera,
Aí vai ficar comprando o hino do cara que faz música sertaneja com o Chitãozinho Chororó. Fala, pastor. Entendeu? Ouviu a voz do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos lembram daquela época que era de momento, irmão, mover, lembra? Teve uma época que era restitui. Quanto lembra? É tudo restitui daqui, restitui dali, vira. Restitui, irmão, para lá e para cá. Aí passou, aí veio a época da chuva, né? Vai chover, não sei o que, vira. Aí é igual os cantores, os compositores sertanejos, irmãos, eles olham para o momento. É época de falar de cachaça, então vamos lascar a música com pôr cachaça no meio das músicas. É época de falar então, assim, eles vivem no momento. Aí, como é que chama? Os compositores de tais hinos, o que eles fazem? Eles veem qual que é a onda agora. A onda é fogo. Então vamos falar de fogo, vamos fazer um hino de fogo. Voltado a fogo. Pergunta se orou. Irmão, lembra, o Marcos Feliciano, ele prega uma mensagem muito tempo do Gideão, ele fala que imagine, ou seja, imagina aquela música do John Lennon. Os irmãos sabem? Uma música do John Lennon, muito bonita, ele fala que aquela música teria que ser um hino. Deus tinha que dar para um crente. Imagina o céu assim, imagina a terra desse jeito, dessa forma, tudo coisa boa. Nós temos dons, irmãos. Todo ser humano tem dom. Existe o nosso dom natural. Eu não sei se o irmão sabe. Sabia que a eloquência é um dom natural do ser humano? É normal, irmão. Só que se não tiver um pouquinho de óleo, não vai. O que é óleo, pastor? Unção. Então existe a eloquência. Irmão, já viu político eloquente? Esse ano é ano de 2018. Eu prometo trazer saúde. Não promete nada. Aí quem se arrepia, né? Não sei o que. Vamos prender o Lula, não sei o que lá mais, aquela coisa toda. Está lá envolvido. Mas veja bem. Existem dons naturais. Irmão, existe tanta música que a letra é muito profunda e bonita. Irmão, irmão, presta atenção. Eu não sei se irmãos, poesia, eu não sei se alguém lê poesia, se alguém gosta de poesia. Aqui, irmão, olha as frases das poesias, como é profunda aquele negócio, irmão. Como é tremendo aquilo. Então são dons naturais. Só que para poder, irmão, adorar a Deus, não adianta, irmão, vir com isso. Lembra, irmãos, esqueci o nome dos dois cabras agora, que eles foram pegar fogo estranho. Como é que é o nome dos homens, pastor? Eles pegaram fogo estranho, Deus matou eles lá, fugiu agora. Lembra aí, irmão? Lembrar, eu vou pagar um café para você daqui a pouco. Está ali, ó. É o tempo de Moisés. Eu acho que era. Olha o que acontecia. Geena. O que é Geena? Geena era um lugar, Israel, onde o fogo não apagava. Eu ia falar o Fini Finé, mas não é filho de Elias. O que esses dois fazem, irmão? Eles passaram lá no Geena, viu o foguinho aceso. Rapaz, vamos pegar desse fogo aqui, vamos levar para lá. Fogo é a mesma coisa, né, irmão? Não é a mesma coisa? Que diferença que tem? Você acende um fogo aqui, outro acende lá na casa dele. O Chico acende a churrasqueira lá, o irmão Carlos acende aqui, eu acendo aqui. Que diferença que é o fogo? Aí pegaram, irmão, os braseiros lá do Geena, levaram, irmão, tacaram lá no altar. Para quê? A Bíblia diz que o fogo de Deus desceu, consumiu os dois na mesma hora. Aí o povo, todo mundo com os olhos desse tamanho, o que aconteceu? Aí Deus falou na boca e falou assim, ó, trouxeram fogo estranho para minha casa. Mas fogo não é tudo igual, gente. Não, porque olha da onde esse é tirado. Olha da onde esse veio. Veio lá do Geena. O que é o Geena? Irmão, o Geena era um lugar que o povo queimava lixo. O povo queimava animais podres. O povo queimava tudo quanto é tranqueirado lá fora. E trazia. E queria pegar um braseiro de lá e pôr no altar de Deus. Está entendendo, irmão? Por que Deus consumiu os meninos? E daí, pastor?
E daí, irmão, que agora não, o povo está virando crente de novo, mas tem muito povo perdido ainda. Irmão, lembra os funk, ainda tem ainda aí. Esse dia mostrou um vídeo, o pastor que era da funkeiro, ele saiu do funk, mas o funk não saiu dele. Os passinhos, era pipa voada. Irmão, eu pergunto, aonde está a exaltação no negócio, a Deus no negócio daquele? Eu era pipa voada, quem já ouviu isso? Não dá nem para cantar aquele negócio, irmão. E dança, irmão. Eu pergunto, como Deus pode ser adorado naquele negócio? Pergunta se não é fogo estranho, irmãos, que estão pegando lá do Geena. O Geena é traduzindo também como inferno. Por quê? O inferno na terra, onde o fogo não apaga. Aí o cara traz lá de fora, as irmãs da coreografia aqui, ó, irmã, ora a Deus, para Deus dar os movimentos. Entendeu? O Espírito de Deus pode dar os movimentos. Irmão, é a mesma coisa, compositores, ore a Deus para que o Senhor dê os hinos, e vai dar hinos, irmãos, que vai mudar as coisas na vida da gente. É igual a gente que prega, irmãos, se a gente não orar, não tem como, a gente vai encher linguiça, irmãos, entenda isso. Aí a gente vê a igreja cheia de modismo, eu já estou pregando, né, pastor, não tem jeito, aí já quer pregar, aí você tem que dar glória aí daqui a pouco, irmão, no nome de Jesus. Porque aí, irmão, a gente entende assim, aquilo ali, ó, a gente tem que ver a origem do negócio, da onde que veio aquilo. Lembra, irmão, daquele, quando começou aquele, eu vim para Cianorte no ano 2000, 2001, eu lembro que fim de semana, irmão, passava aqueles carros cantando, dança da motinha, e depois os infelizes do crente vai lá e faz, irmão, a mesma coisa. Você já viu, irmão, o cara vai lá, ele pega, como diz o pastor Abílio, ele tem uma mensagem que ele fala assim, o cara foi lá na lata do lixo do diabo, ele pegou, irmão, ele limpou, pegou a música que o cão não quer mais, né? Que era tocado, irmão, desculpa a expressão, tocado lá nos bailes das negras. Aí o cão não usa mais, aí o crente vai lá, pegou, irmão, dá uma limpada na música, aí ele pega o ritmo e coloca uma letra em cima. Tá tudo dominado. Uhul. É assim? Tá tudo dominado. Aí vai lá, adoado, cada um no seu quadrado. Vai lá, irmão, todo mundo junto. Todo mundo irmãozada. É festa da carne. Por quê? Que pecado tem nisso, pastor? Se você analisar, tem muito. Porque Deus não está matando o povo hoje, porque a gente está na graça. Porque a gente tem que tirar o fogo estranho dentro da igreja? Tem que tirar. O que é o fogo estranho? É a facilidade. Não quer orar. Irmão, já ouviu falar na expressão ouro? Alguém já conhece algum parente que foi para o garimpo? Conhece algum amigo que foi para o garimpo? Alguém conhece? Lembra da febre do garimpo? Então me ajuda, irmão, em nome de Jesus. Levanta a mão, quem já viu? Isso. Irmão, garimpar ouro é fácil? Aí você está lá no fundo da sua casa, palitando os dentes, de repente você dá um chute assim, acha uma pepita de ouro assim? Ui, 2 quilos de ouro, gente, estou rico. Para tirar ouro, você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que suar. Para ter as melhores mensagens, para ter os melhores hinos, irmãos. Não é ser melhor do que o irmão, mas para ter algo que custe alguma coisa, irmãos. Tem que cavar, tem que arrancar, tem que ter tempo. Irmão, você tem que passar horas e horas pedindo para Deus. Irmão, tem um pastor que ele fala assim, eu fiz um hino. Cada um mês Deus me dava uma frase. Cada um mês o Senhor me dava uma letra, uma linha para mim escrever o hino. Levou quase 6 meses para escrever o hino. Mas o importante é que Deus é que deu. Amém, irmão? Veio do Espírito. Então qual que é a origem, pastor? Se é nascido da carne, é? Mas se é nascido do Espírito, é Espírito, irmão. Então eu preciso saber qual que é a origem daquilo que eu estou trazendo, daquilo que eu estou fazendo dentro da igreja. Tudo que eu for fazer, pastor, eu posso copiar de alguém? Depende.
Pastor, eu posso fazer a mesma coisa que o outro está fazendo? Se orou a Deus? Porque, irmãos, um exemplo, esse estudo que nós estamos dando aqui, esse estudo é da igreja chamada Igreja Videira. Qual o pastor presidente? É o pastor Aloísio Silva. Quem é o pastor Aloísio Silva, irmão? A igreja dele tem 18 anos, ele tem mais de 35 mil membros lá em Goiânia. Nós temos que aprender coisas de Deus com homens de Deus? Temos que copiar coisas do homem de Deus? Irmãos, em certa parte temos. Porque não é que a onda do momento agora, pastor, lembra, irmão, do G12? Lembra? Quem lembra do G12? Vai pro G12, aquela coisa toda, aí vira um rolo danado, quem lembra disso aqui, irmão? Era um rolo aquele negócio, irmão, ninguém entendia nada, e a fé passou. Lembra, irmão, tudo passou. Mas o que permanece para sempre? A palavra. A palavra sempre vai permanecer para sempre, em nome